Opa, gente, que questão é essa? Apenas aplausos mentais, físicos, metafísicos. Muitas pessoas disseram que essa questão aqui estava errada. E de fato o gabarito estava errado, mas a taxa de acertos ia ser ainda menor, né? A taxa de acertos ao todo foi 29, mas a quantidade de pessoas que marcou a alternativa certa foram 8%. Ou seja, na verdade a taxa de acerto foi 8%. É que a plataforma botou a que estava certa errada, tá? Ela não botou a certa de verdade. Você vai ver, inclusive, com o gabarito da AFA e com o gabarito oficial e também com as explicações oficiais sobre essa questão. E você vai me dizer, pô, Luna, então como é que cargas d'água essa questão é possível ser resolvida e se tem um resultado certo? Calma. Eu já vou mostrar os dois tipos de raciocínio que é possível ter. Na verdade, eu considero quase que impossível se você não fez essa questão antes. Se você não fez uma questão análoga a essa aqui, melhor dizendo, não essa em específico, mas uma questão que envolvesse essa perspectiva. Essa perspectiva aqui você só consegue sendo rato de questão. E muitas pessoas nos comentários, até vou ler aqui pra vocês, ó. Muitas pessoas disseram assim, ó, o gabarito está correto, não irá passar corrente nos pássaros que não estão em cima das lâmpadas. Então, aí diz assim, ó, já que o corpo deles possui resistência, o fio não, tudo bem. Porém, os pássaros... Cara, na verdade, esse cara aqui, ele até acertou na explicação, porém ele não marcou a resposta correta, tá? É importante deixar isso claro. Ele não marcou a resposta correta porque ele quase acertou na explicação, só que não ia contemplar o pássaro 3. Essa explicação aqui, ó, o pássaro 3 tá numa... Então, por exemplo, o gabarito ele diz que quais são as corretas. Não passa aqui, não passa aqui. O gabarito ele diz... basicamente que as corretas são a e V, não, desculpa, A2 e A e V. Só que não é verdade, tá? Não é verdade. A 3 tá junto. Ué, Luana, mas o passarinho 3 ele tá com uma perna em cada lugar, ou seja, ele tá depois de uma resistência, e a resistência ela serve pra mudar a voltagem, tu já disse isso. Cara, mas é aí que tá o ponto. Eu vou ensinar pra vocês as duas maneiras de pensar, e aqui eu pensei. Aqui muita gente pensou, inclusive a maioria das pessoas que marcou aqui pensou nessa maneira. Aqui se deveria ter pensado, tá? E aqui esse cara aqui que explicou, ele explicou mais ou menos bem, só que explicou errado porque não contempla a 3. E a 3 ela também não passa nada. Na minha visão, o único que não se lasca é o IV, porque ele tá na mesma DDP. Questão bem mal feita, mentira, a pessoa só não conseguiu fazer, uma questão da AFA lindíssima, tá? Às vezes, galera, a gente acha que a questão tá mal feita porque a gente não entendeu a complexidade dela. A questão não está mal feita, eu já vou explicar. E aí tem mais uma explicação aqui. E aí a última é gabarito incorreto. Não sei qual que ela marcou, mas o gabarito correto está com 8% de acerto. Ok? E aí a gente vai agora tentar entender o que é essa questãozinha. AFA, gente, pra quem não sabe, é a Academia da Força Aérea Brasileira. Um concurso dificílimo de entrar. A chance dele estar errado é muito menor do que tu tá errado, né? Da questão estar mal feita. Não significa necessariamente que esse argumento de autoridade ele seja válido para todas as vezes, né? Não é só uma coisa de se pensar. Então, a figura abaixo mostra 4 passarinhos pousados em um circuito elétrico ligado a uma fonte de tensão, ou seja, a uma DDP, que no caso é representado por essa bateria aqui, composto por 2 fios ideais. O que ele quer dizer com isso? Não perde resistência, ó, o fio passando daqui até aqui, ele não perde resistência, desculpa, não perde voltagem, ou seja, o fio daqui até aqui não dissipou nenhuma energia. Se não dissipou nenhuma energia, a voltagem permanece a mesma. O que é voltagem? Voltagem, nada, voltagem, o que é voltagem? Voltagem é igual a joule por segundo. Se você não perdeu nenhum joule a cada segundo que passa, ou seja, ao passar por aqui, você permanece com a voltagem igual, você não dissipou energia, você não perde voltagem, você tem um fio ideal, ou seja, se o passarinho botar o pé aqui e o pé aqui, ele não vai tomar choque porque não tem DDP aqui, não perdeu energia. É isso que ele quer dizer, tá? Bom, prosseguindo, né, aí diz assim, e 5 lâmpadas iguais, ok? Idênticas de L, ou seja, aqui você tem uma lâmpada L, enfim, 5 lâmpadas idênticas. E aí, isso aqui é importante, tá? Ao ligar a chave desculpa, tanto faz a chave, né? CH, né? Aqui, mas enfim, os passarinhos, aí ele pergunta, os passarinhos ou o passarinho pelo qual certamente não passará corrente elétrica é o indicado pelo número
Clau. Então, na verdade, vão ser 3 passarinhos ao todo e só um vai tomar choque. Já tô dando spoiler aqui pra vocês. Mas antes da gente entender esse passarinho que vai tomar choque, vamos entender a questão como um aluno mais ou menos de... Normalmente, como o aluno faria e como a maioria das pessoas que fizeram, tá? É importante dizer que a maioria dos alunos fariam assim, ao menos de alto desempenho, e é assim que a maioria das pessoas fazem mesmo, tá? Essa questão é bem errada. Você concorda comigo que essa bateria ela vai instalar, quando você fechar aqui a corrente, né? Ela vai instalar um potencial B aqui nesse ponto. Deixa eu pegar até outra cor aqui. Ela vai instalar um potencial B aqui nesse ponto e vai instalar um potencial A aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui, teve alguma diferença de DDP? Não, né? Teve alguma resistência aqui no meio? Não. Então vai continuar B. Aqui vai ser B. Aqui também vai ser A, né? Não teve nenhuma resistência sendo perdida até aqui. Aqui também A. Aqui vai ser A. Aqui vai ser A. Aqui passou por uma lâmpada, tá vendo? Ó, a corrente pegou e passou por uma lâmpada. Então, para ela acender a lâmpada, ela teve que dar energia para essa lâmpada. Então, a voltagem, que é joule, que é uma unidade de energia por segundo, diminuiu, tá? Ela emprestou os seus joules para essa lâmpada. Então, se a voltagem diminui, o que acontece? Aqui temos uma diferença de potencial. Se aqui a gente tinha um potencial A, aqui nós teremos um potencial C, gerando uma diferença AC. Então, aqui é C. Ok, aqui eu também posso dizer que aqui é B, tá vendo? Porque não tem nenhuma diferença de potencial de vindo até aqui, ó. Aqui também eu posso chamar de B. E aí eu vou dizer que o que? Daqui até aqui, você concorda comigo que passou também? É o mesmo C que tem daqui até aqui, tá? Ok, perfeito. E você concorda comigo que se daqui até aqui a gente passou por uma lâmpada, puf, nós tivemos uma diferença de potencial. E se daqui até aqui nós passamos por uma lâmpada, puf, nós também tivemos uma diferença de potencial. Então aqui nós vamos ter D e aqui nós vamos ter o mesmo D, né? Porque é o mesmo pontinho e ambas foram uma resistência de uma única lâmpada. E como as lâmpadas são iguais, foi uma resistência R, uma resistência R, resultando na mesma diminuição de voltagem. Ou seja, a gente pode com segurança dizer que esse aqui é um ponto D. E aí você vai, a primeira coisa que o aluno faz, ele se pergunta, cara, eu acabei de decifrar o circuito, né? Ou seja, eu descobri todas as diferenças de potencial, até conseguir organizar ele mais bonitinho, mas eu quero saber se isso aqui é uma ponte de Winston. A gente não, ponte de Winston não, ponte de Weston. Cara, quando surge essa dúvida, a coisa mais recomendável a se fazer é botar, né? Pra ver se tem a relação de proporcionalidade, ou seja, o produto da resistência que tem aqui com essa daqui vai ser igual ao produto dessa com essa, ok? Então vamos lá. Ó, aqui é o fio que divide os dois, tá? Então esse aqui é como que... Aqui, ó, o fio que divide os dois, vamos ver se aqui é uma ponte de Weston. Então esse com esse, tendo igual esse com esse. Os dois tem que ser iguais, tá? Então bora lá, ó. R é a resistência dessa lâmpada e R é a resistência dessa lâmpada. R é a resistência dessa lâmpada e R é a resistência dessa lâmpada. R vezes R é igual a R vezes R. É uma ponte de Winston? Ué, R ao quadrado... R ao quadrado é igual a R ao quadrado, claro que é uma ponte de Winston, é proporcional, ou seja, se é uma ponte de Winston, não passa corrente aqui no meio. Portanto, mesmo que esse cara, ele esteja, esse pássaro, melhor dizendo, ele esteja com os pezinhos separados, não vai passar corrente por ele, porque nem sequer passa corrente por esse fio. E como é que eu descobri que também não passava? Tem a maneira intuitiva, tem essa daqui que você faz através da ponte de Winston, mas tem a maneira intuitiva também, tá, galera? Você não põe aqui essas diferenças de potencial, não, você só pensa aqui, ó. Antes de você botar as diferenças de potencial, né? Você faz o pensamento básico, né? Você vê aqui, ó, cara, o A vai estar gerando até aqui e até aqui eu sei que é A, né? Porque não teve nenhuma diferença. Ah, não, até aqui não, desculpa. Eu sei que daqui até aqui é A, ó, até aqui é A. A partir daqui passa a ser outra coisa, mas eu sei que é a mesma coisa que passa a ser a partir daqui. Ué, então não vai ter diferença de potencial desse polo aqui até esse polo aqui. Ó, tá vendo? Aonde ele se encontra não tem diferença de potencial. Por quê? Porque aqui ele perdeu R e aqui ele também perdeu R. Então eu sei que o que vale aqui também vale aqui. Então não vai ter como ter corrente aqui, porque sequer tem diferença de potencial para ligar ele. Sequer aqui tem uma diferença de potencial. Foi assim que eu fiz, né? Mas porque eu gosto de economizar tempo. Mesmo na ponte de Winston eu gosto de economizar tempo. Mas se você prefere segurança, você faz ali a ponte de Winston para ver se é proporcional. E se for, não passa corrente. Ok? Dito isso, né, falado isso, você já consegue dizer que a 3 não vai passar. Mas aí você vai me dizer, só a 3?
calma, gafanhoto, você vai ficar com muita vontade de marcar a 13, ela vai ficar seduzente, ela vai estar ali, a D sozinha, só com 13, ó, a D é isso aqui. Mas não é a D. Aí você vai me dizer, tá, mas então qual é que é a outra que tem aqui? Galera, você tá desconsiderando um fato muito importante. O pássaro é uma DDP. O pássaro é uma DDP. O quê? Sim, o pássaro é uma DDP. Uma DDP, desculpa, uma resistência. Tô falando DDP, mas não é DDP, tá? Ele é uma resistência. O pássaro é uma resistência. Então, quando você for fazer o cálculo, você vai ter que fazer o quê? Portanto, isso aqui é ponto pacífico, tá, galera? Ponto pacífico. Mas agora você vai fazer um cálculo aqui, tá? Então, vamos começar pegando esse passarinho aqui. Você concorda comigo? Ó, pá, instalei aqui o potencial, eu tenho a minha primeira resistência aqui. Depois, vou seguindo. Essa aqui é a minha segunda resistência, minha terceira é essa, minha quarta é essa e minha quinta é essa aqui. Ah, gente, lembrando, tá tudo sempre em paralelo. Essa resistência está em paralelo. Por quê? Porque a patinha do pássaro não é a resistência é o corpinho dele. O corpinho dele está em paralelo, tá vendo? Então é como se cada patinha fosse um fio e pei, aqui a resistência, aqui também, ó, pá. E pei, aqui a resistência, e aqui já tem a resistência da lâmpada, então você faz assim, um pei, e aqui a resistência. Perfeito? Você concorda comigo que a corrente ela vai pegar, vai passar aqui, qual caminho ela vai preferir seguir? Ela vai preferir seguir essa daqui, que não tem resistência nenhuma, né, já que é um fio ideal. Ou o que ela vai fazer? Chegou aqui. Cara, eu sei que eu não tenho resistência nenhuma por aqui, mas eu resolvi subir e pegar um caminho com resistência. Não, isso não acontece. A corrente nunca vai pegar um caminho sem resistência. Então, desculpa, com resistência, tendo um caminho sem resistência. Então, ela vai seguir reto aqui e nenhuma corrente vai subir, tá? Nenhuma corrente vai subir. Ok, e aí ela vai continuar seguindo. Chegou aqui. Passou por uma resistência, chegou até aqui. Ela vai subir ou ela vai seguir reto? Ué, gente, ela sempre procura o caminho de menor resistência, então ela não vai subir. Se tem resistência aqui pra cima e aqui é um caminho livre, ela não sobe. Ok? Então, ó, então esse aqui também tá seguro, porque não passa corrente por ele, e esse aqui também não passa corrente por ele. Então a gente até agora pode adicionar o IV e podemos adicionar também o 2. Aí vai passando aqui, ela vai preferir seguir reto, que tem uma resistência, ou subir, que também tem uma resistência. Aí, ela vai seguir tanto reto quanto subir. Ela vai tentar, ela vai subir a quantidade de que precisa subir e vai permanecer reto a quantidade que precisa permanecer. Isso aqui é como que fosse aquele famoso fio que a gente tem em paralelo, ok? Então, aqui é o A. Pensa assim, ó. Você não tem um circuito que é assim, ó. E aqui uma DDPzinha. Então, é esse circuito aqui, tá, galera? É esse paralelo aqui. Ué, a corrente, ela tanto segue reto quanto ela sobe, né? A corrente, ela não fica... ela não só segue reto e nem só sobe, né? Ela vai um pouco para cima e um pouco reto. Caminhando assim, ela vai acabar passando pelo passarinho, ok? E aí, uma vez passando pelo passarinho, você vai ter que dizer que o 1 pega sim corrente e ele não pode... não está incluso nisso aqui, mas todos os demais estão, ok? Eu sei que é uma matéria... Desculpa, matéria não. Eu sei que é uma questão muito xarope. Quando tu vai pensar em todas essas variáveis... Mas uma vez feita, fica muito claro, tá? Fica muito evidente que desta vez, ao menos, tá? A AFA não errou, ok? Ela já errou tantas outras vezes, mas desta vez não. Olha aí meu celular. Tá chorando, querendo carregar. Enfim, tá, gente? Perfeito.